Aleluia. Amém. Nosso professor de hoje é o nosso pastor Fabrício, que vai lecionar. Queremos, não sei se já está liberado na internet lá, queremos desejar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão em casa, Os irmãos começam a conectar, daqui a pouco vamos mandando os links para que as pessoas possam estar conosco, E nós vamos adorando a Deus, glorificando a Deus, E aprendendo com o Senhor esta manhã. Mais uma vez, todos são bem-vindos e com a direção, nosso professor, pastor Fabrício. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Os irmãos podem tomar vossos assentos, por favor. Quero saudar também nossos queridos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Sejam bem-vindos, E vamos, então, nesta manhã para mais uma escola bíblica dominical. Deixa eu só ligar meu equipamento. Rapidamente já daremos início. O pastor convida os nossos jovens que desejarem chegar um pouco mais na frente. Só um minutinho, deu um probleminha técnico aqui, mas já vai ser resolvido. Sempre temos um plano B e C também para esses momentos, Olá, para quem não me conhece, eu sou o pastor Elias. A lição de hoje é a lição número 4. E nós vamos trabalhar sobre o tema: a construção do templo enfrentou oposição. Permissão para tirar a máscara? Sei que estou numa distância segura da maioria dos irmãos, então eu sei que é possível, Uma exceção aqui para mim aqui. Vou falar um pouquinho mais que os demais, Então, a construção do templo enfrentou oposição. Então, a gente vai ver nessa manhã, quando, então, o povo já retornando do cativeiro, aquele grupo, que acompanhou Esdras, se estabelecendo na terra e empreendendo o objetivo de reconstruir o templo. E aqui nessa lição nós vamos ver eles lançando o fundamento do templo, vamos estudar, quando eles lançam o fundamento do templo, e toda a oposição que eles sofreram por parte dos samaritanos e também por parte de todos os outros povos que eram vizinhos ali a Judá, Então vamos lá. O título da lição: a construção do templo enfrentou oposição. Texto áureo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4:6. Verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. O texto áureo está em Neemias, mas pelo sentido de destacar aqui o empenho de todo o povo, a unidade do povo, o empenho do povo, quando na reconstrução do muro, que foi posterior à reconstrução do templo, Mas, enfim. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 7, até o 13, depois o 15, e 16, depois do 21, até o 24. Então, o capítulo base vai ser Esdras, capítulo 4, E nos dias de Artaxerxes,
escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas e Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus que subiram a ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízos dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, esse ensaio, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força, de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Então essa é a nossa leitura bíblica em classe, que descreve exatamente, como que aconteceu essa investida dos samaritanos e dos povos vizinhos, quando eles investiram contra os judeus, impedindo então que os judeus dessem continuidade ao seu objetivo de reconstruir o templo, Lembrando que o altar, como nós vimos na lição passada, o altar do sacrifício já havia sido reconstruído, levantado, o povo já estava com os sacrifícios diários estabelecidos na lei, mas agora faltava então o templo. Quando eles empreendem iniciar essa grande obra, então houve esse grande levante, que nós já vamos ver aqui nos detalhes, como que aconteceu tudo isso, O objetivo geral da lição, mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno, Esse é o objetivo geral. Objetivo específico, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, explicar a falta de resistência dos judeus e discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra do templo. Amém? Vamos para a introdução. A introdução diz assim: o altar havia sido restaurado, as festas dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar
a reedificação do templo. Eu anotei algumas coisas aqui sobre essa introdução e também sobre o tópico, a primeira parte, né? E os tópicos que a compõem. Então, a primeira parte a gente vai ter aqui, os alicerces do templo são lançados. Aí temos aqui, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Aí temos aqui a reedificação do templo. Pois bem, só uma curiosidade antes de entrar propriamente no assunto. Esdras capítulo 4, versículo 12, é a primeira vez nas Escrituras que encontramos a palavra judeus, provavelmente se referindo ao povo de Judá, né? Aos que voltaram do cativeiro, né? Então, ali em Esdras capítulo 4, versículo 12, em todas as Escrituras é a primeira vez que encontramos, então, essa referência ao povo de Judá, né? Sendo, então, chamados de judeus. E eu queria dar aqui uma introdução, porque é importante a gente ter uma visão do todo. A gente está aqui estudando sobre a investida dos judeus, né, o seu retorno do cativeiro, e a investida deles na reconstrução do templo, mas é preciso a gente ter uma visão, um panorama do todo. Que todo esse? Né? É uma das coisas que precisa ficar bem latente, bem clara, bem cristalina no nosso entendimento, é que tudo isso não compõe somente em si a história dos judeus. Isso é a história da redenção, que estava aqui, todos esses acontecimentos aqui, eram acontecimentos que envolvem a história da redenção. Por quê? Primeiro, começando pelo cativeiro. Eu sei que não é propriamente o assunto, o cerne do assunto de hoje, mas não está fora de contexto. O que motivou o cativeiro? A violação dos anos sabáticos. Foram 70 anos sabáticos que foram violados, que eram prescritos na lei, que o povo deveria observar, respeitar e cumprir. Esses 70 anos sabáticos foram violados. Deus contou na ponta do dedo, ano por ano, que foi violado, e disse, olha, 70 anos sabáticos violados, se você for contar, tá, desde do povo estabelecido na terra até o cativeiro, são exatamente 70 anos sabáticos. Então Deus pegou e estabeleceu que o cativeiro duraria 70 anos. Por que 70 anos? Porque foram 70 anos sabáticos que foram violados, né? E o cativeiro, o que ele fez? Qual foi a consequência? Espalhou os judeus, né? Babilônia, foram levados para a Babilônia, depois, primeiro para a Síria, depois para a Babilônia, né? Primeiro o reino do norte, depois o reino do sul. Enfim, eles se espalharam pelo império. Só que isso fazia parte de um projeto divino. Vocês lembram quando Paulo, ele fala sobre que Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho? Paulo não fala isso em uma das suas cartas? Que Deus, na plenitude do tempo, enviou o seu Filho, nascido de mulher. O que é plenitude do tempo? A gente precisa ter isso em mente. Plenitude dos tempos que Paulo fala do tempo pleno, o tempo certo, o tempo ápice, o momento exato que Deus estabeleceu para enviar o seu Filho. Por que o momento exato? Por que quando Jesus nasceu, esse tempo é chamado de o tempo pleno, o tempo exato, a plenitude dos tempos? O kairós de Deus. Deus trabalhou na história dos homens, preparando a vinda do seu Filho, certo? A diáspora, quando os judeus são espalhados, tirados da sua terra, espalhados por todo o império, na época assírio, depois babilônico, medo-persa, enfim, tudo isso tem um propósito divino, porque quando os judeus se espalham, eles estabelecem sinagogas por todo o império, que se tornaram centros teológicos, e ali eles fizeram muitos e muitos prosélitos. Prova disso é só você olhar lá para Atos capítulo 2, que na festa de Pentecostes havia gente de todo mundo habitado da época.
inclusive prosélitos não judeus, como o empregado lá da rainha de Candace, não era judeu, era um etíope, estava lá, porque era prosélito, resultado desse espalhamento dos judeus, né, que iniciou-se nessa época, certo? Que também passou a admirar e a adorar o Deus dos judeus, Javé. Então, eles estabelecem sinagogas, centros teológicos, e espalham uma expectativa messiânica. Prova disso que quando Jesus nasce, nós vemos os reis magos, que não eram 3, né? Como nas apresentações de Natal, os reis magos, eles, guiados por um sinal de uma profecia, eles vão em busca do Messias, porque sabiam que ele havia nascido. Como é que eles tinham consciência disso se eles não eram judeus? Como é que eles tinham conhecimento disso? Fruto da diáspora, desse espalhamento dos judeus por todo o império, com suas sinagogas, formando prosélitos, e espalhando uma ansiedade, uma aspiração messiânica, porque o mundo todo, habitado e conhecido da época, passou a entender que viria um Messias, né, prometido aos judeus, e que traria, então, plenitude ao mundo, né? Enfim, então a diáspora teve esse propósito. Então você vê que tudo isso já era Deus preparando o caminho para a volta do seu filho. Depois teve os romanos, o Império Romano. Qual foi a contribuição do Império Romano? Eles estabeleceram várias vias pelo mundo conhecido da época, eles facilitaram transporte e comunicação. O que nós conhecemos como internet hoje, na época eles facilitaram a comunicação por meio de estradas bem construídas e guardadas pelos seus soldados, de fácil trânsito, facilitando também a comunicação. Teve a contribuição do Império Grego, trazendo uma única língua, que era o grego, conhecida e falada no mundo todo. Então, tudo isso foi um trabalhar de Deus, inclusive, né, os judeus indo para cativeiro, tudo um trabalhar de Deus, Deus preparando facilidade na comunicação, facilidade em deslocamento, uma língua falada em todo o mundo, conhecida, que todos pudessem se comunicar, uma aspiração pela vinda do Messias, tudo isso um trabalhar de Deus para que quando o seu filho se manifestasse, né, e comissionasse a sua igreja, os seus apóstolos, para o espalhamento das boas novas, tudo isso facilitaria, porque uma língua falada, fácil deslocamento, né, todo mundo aguardando por o Messias. Agora saem os apóstolos pelo mundo dizendo: olha, o Cristo, o Messias, é Jesus que os romanos crucificaram. Então, só para os irmãos terem um panorama, uma ideia, que todos esses acontecimentos, que inclusive nós vamos ver agora pela manhã, tudo isso faziam e fazem parte do grande plano, do plano maior, né? Convergia para o grande plano da redenção, convergia para Jesus, que viria então, né, nascido de mulher, para cumprir então a nossa redenção, né? Então, é interessante a gente ter essa ideia, né, para a gente poder entender o todo, e não só o fato histórico aqui que estudaremos aqui nessa manhã. Tá bom, irmãos? Amém? Vamos lá. Os alicerces do templo são lançados. Depois de viajar 1.400 quilômetros, 4 meses de viagem, Esdras, com aquela primeira leva, chega a Jerusalém, levantam o altar, parece que eles começam de trás para frente, né? O altar, o templo e o muro. Se for fazer uma análise do ponto de vista humano e do ponto de vista militar, da segurança, a primeira coisa que eu reconstruiria seria o muro, e não o altar. Primeiro o templo, e não o altar. Mas por que eles começam pelo altar? Você vê que quando Abraão ou os patriarcas chegavam numa cidade, ou em um novo lugar onde eles iam armar suas tendas, qual é a primeira coisa que Abraão fazia quando chegava num lugar? Levantava um altar. Era a preocupação de ter como prioridade
Agradar a Deus. Porque o altar era o lugar onde se estabelecia a comunhão, a relação com Deus. Era o coração do templo, era o altar do sacrifício. Garantir a presença de Deus. Garantir por quê? Porque eles sabiam que a verdadeira segurança não estaria... Claro que os muros, depois, posteriormente reconstruídos, eles tinham seu papel, eles faziam parte, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas eles sabiam que a verdadeira segurança não vinha dos muros, vinha de Deus. Tanto é que os muros estavam no chão. Um dia eles foram derrubados, porque o povo desobedeceu a Deus. Então a obediência a Deus é que traz verdadeira segurança para nós. Você quer ver, na aula passada, não quero entrar na aula de nenhum professor, mas me chamou muito a atenção um versículo da leitura bíblica da aula da semana passada, dada com muita propriedade pelo nosso querido evangelista irmão Jonas. E a leitura bíblica diz assim, da aula anterior, do domingo passado: e firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos da manhã e da tarde. Eles estabelecem um altar porque o terror estava sobre eles por causa dos povos que habitavam, que vizinhavam com Jerusalém. O terror estava sobre eles, o medo desses povos investirem contra eles. O que eles fazem? Não, eles vão nos atacar, vamos levantar muros. Não, vamos buscar ao Senhor, porque dele é que vem verdadeiramente a nossa segurança, o nosso cuidado, vem do Senhor, Então você vê que a impressão que dá é que eles começam de trás para frente, mas não, eles fazem o correto. Começam pelo altar, o coração, Depois partem para o exterior, para o templo. Eles queriam ter certeza de agradar a Deus, pois sabiam que a segurança não estava nos muros, que seriam reconstruídos posteriormente, mas estavam em Deus, por mais que parecem começar de trás para frente, eles estavam corretos em começar pelo altar e depois pelo templo. Primeiro espiritual. O templo era o símbolo espiritual. O altar, o coração do templo. Primeiro espiritual. Primeiro o altar, primeiro o interior, depois o exterior, que é o templo. Não é assim que Deus trabalha em nós? Primeiro o coração, depois... Isso vai, a obra de Deus, o trabalhar de Deus em nós vai se refletindo, exteriormente em nós, Primeiro Deus muda, primeiro a metanoia, mudança de mente, mudança de coração, depois a mudança de atitude, que vai refletir mudança de atitude, Então as obras começaram, eles iniciaram as obras, quando eles chegam, eles iniciam as obras no segundo mês do ano seguinte ao retorno deles. Então não foi já chegaram na terra e já de imediato, não, foi no segundo mês do ano seguinte do retorno deles. Isso significa que o povo levou aproximadamente 7 meses juntando material para a reconstrução. Então eles chegam na terra, no ano seguinte, no segundo mês, 7 meses depois, eles ficam todo esse período planejando, levantando recursos, contratando carpinteiros, pedreiros, fazendo projeto, olhando na lei, como é que deveria ser construído, quais as medidas, quais as exigências, porque para Deus não se faz de qualquer jeito, se faz da maneira como está estabelecido na sua lei, na sua palavra, Tem muita gente que diz, não, para Deus vai assim mesmo, Não, não vai assim mesmo não, O culto, quem estabelece o modo do culto, como deve ser feito o culto, não somos nós, está estabelecido na palavra de Deus, é Ele que estabelece a forma como devemos cultuá-lo. Tem gente, até aproveito aqui para uma nota de rodapé, abrir um parênteses, Tem gente que reclama, mas o culto é toda a vida do mesmo jeito, canta um hino, faz uma leitura, e eu dirigi igreja por muitos anos, eu sempre ouvi isso por muitas e muitas vezes.
Mas é sempre do mesmo jeito, tem que inovar. Não, pode até inovar, mas não mudar as bases estabelecidas por Deus. Israel sacrificou por muitos anos, décadas e séculos, de um único jeito, porque era assim que Deus havia estabelecido. É Deus que estabelece a regra. O culto é oferecido a Ele. O culto não é para nós, não é para o nosso agrado, é para o agrado de Deus. Amém? Então não há problema em inovar, porque a gente não pode mexer nos alicerces, ultrapassar os limites, né? 7 meses juntando material, contratando pedreiro, carpinteiro, se preparando para a construção, para lançar novamente os alicerces do templo. Por que novamente? Porque o primeiro templo, construído por Salomão, fora destruído, junto com a cidade, junto com os muros. E agora eles vão então lançar os alicerces do segundo templo, chamado de o templo de Zorobabel, né? O pastor nos traz um dado muito interessante aqui, que Jerusalém ela foi destruída, jogada aos monturos, né? Aterrada por 16 vezes, né? E nós encontramos ao longo da história dos judeus, dos registros bíblicos, pelo menos o templo, eles dizem que são 3 templos, mas na verdade ele foi reconstruído 2 vezes, Salomão e o Zorobabel, né? E depois Herodes, quando assume a Judéia, ele faz ali alguns puxados, algumas melhorias, dá uma ornamentada, deixa ele mais luxuoso, mais pomposo, digamos assim, né? Mas então, nós temos ali o templo de Salomão, construído por Salomão, não é aquele que está em São Paulo não, tá? Construído por Salomão, temos o templo de Zorobabel e depois, por último, era o templo de Herodes, porque ele pegou aquele que foi construído por Zorobabel, né? Por Esdras, enfim, e dá uma gabaritada nele. Certo. Eu não peguei o fio da meada. O senhor quer o microfone que eu não peguei o fio da meada. Então vamos lá. Então foram 7 meses juntando esses recursos, né? Para lançar novamente o alicerce do templo. Davi, eu até anotei aqui uma nota de rodapé. Davi, certa feita, pergunta, Salmos 11, versículo 3. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Uma vez destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Resposta: lançar os fundamentos outra vez. Isso não se aplica ao fundamento das doutrinas cristãs. Estamos falando aqui de reavivamento espiritual. Uma vez que uma pessoa espiritualmente está apagadinha, espiritualmente, ou até morta espiritualmente, o que fazer? Reavivar. Precisa de um reavivamento. Foi falado aqui na aula passada, né? Uma vez, né? Uma vez destruídos os fundamentos, devemos lançar de novo, né? Então, sobre uma base sólida, por meio de arrependimento, confissão, oração, palavra de Deus, obediência e fé. Só dando uma contextualizada aqui para a nossa vida espiritual, né? Fazendo um paralelo aqui. Vamos lá. Depois de 7 meses, juntaram todos os materiais, lembrando que esse foi o tempo também que Salomão levou para juntar material para a construção do primeiro templo. Só um dado interessante. Eles então, por meio de uma grande solenidade, eles lançam os alicerces do templo. Isso aqui está na primeira parte da lição, né? Só dando uma explicação, um resumo aqui. Houve uma grande festa no lançamento dos alicerces. Interessante que no meio das muitas vozes que se ouviram, houve vozes de alegria e júbilo, que foi ouvido de muito longe. Eles se reúnem, lançam então os alicerces do templo, uma grande solenidade, né? E o povo bradou, que se ouviu de muito longe, os brados de alegria, porque agora eles estavam então ali, presentes naquele momento, reconstruindo aquilo que era
muito sagrado à vida do povo judeu, que era o templo. Então houve uma festa, solenidade, se ouviu de longe, despertou, né, a atenção dos povos que vizinhavam com Jerusalém, né? Então muito júbilo, muita alegria. Só que no meio dessas vozes de júbilo e de alegria, houve também lamento e choro. É verdade. O que era isso? Veja bem, os antigos que viram o primeiro templo, quando eles olham o fundamento do segundo templo, eles começam a chorar por causa da lembrança do passado, porque o templo de Salomão foi algo muito glorioso, algo considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Eu estava fazendo ontem, buscando um cálculo para poder ter uma ideia, só para vocês terem ideia. Davi, antes de morrer, ele doou do seu tesouro particular, tá? Foram 100 toneladas, 108 toneladas de ouro, 238 toneladas de prata, pobrezinho ele, né? Do tesouro particular dele. Ó, Salomão, vou deixar uma ofertinha aí para o templo, né? 1.000 quilos de ouro e 2.000 quilos de prata. Oh, que Deus levante alguns Davis hoje aí. Então, uma ofertinha que ele deixou. Se você pegar lá no livro de Reis, de Crônicas, e somar todos os materiais, porque está registrado lá. Fazendo uma conta em 2011, eu tinha alguns registros lá, antigos, eu não quis atualizar porque não deu tempo. Também não é tão relevante assim. Em 2011, quando a grama do ouro era R$ 73, somado aos outros materiais do templo, daria mais ou menos uns 20 bilhões, o valor dos materiais usados no templo. Hoje a grama do ouro está a R$ 300. 50% das doações foram em ouro. Só em ouro na época, quando o ouro era R$ 70, daria 10 bi em ouro. Hoje daria mais ou menos de 40 a 50 bi em ouro. Então, era algo grandioso, que fora de tudo que a gente pode ter visto e conhecido, ou da época, ou até dos dias de hoje, as paredes forradas em ouro, era muito ouro, muito ouro. Hã? Aí, o que acontece? Chega agora no segundo templo, está lá Zorobabel com um pruminho na mão, no sacrifício, né? Porque os templos eram outros. O povo, os antigos que viram o primeiro templo, olharam aquilo e começaram a lamentar. Tanto é que o profeta Ageu, ele vai falar sobre isso lá no capítulo 2 do seu livro. Eu até anotei aqui. Vamos ler? O profeta Ageu falando sobre isso, que eu acho que essa primeira parte da lição aqui, ela é muito importante. Ela trata de alguns assuntos que são contemporâneos, né, que se aplicam muito no dia de hoje. Olha só o que Ageu disse no capítulo 2. Isso já a gente vai ver na lição da semana que vem, que será outro professor que vai ministrar, mas você vai ver que Ageu trata sobre essa questão, falando das vozes de choro dos antigos. Quer ver? Capítulo 2 de Ageu diz: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo, e dize-lhes: quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Uma pergunta. Não é esta como nada aos vossos olhos? Comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E é esta a aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito.
e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentre pouco, abalarei céus e mar, e terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê que Deus repreende aqueles que estavam comparando o segundo templo com o primeiro, olhando o segundo com desprezo, porque em ornamentos não chegava nem perto. Só que Deus faz uma promessa, escuta aqui: a glória desse segundo vai ser maior do que a do primeiro, porque a glória do segundo templo não consistiria em prata e em ouro, em coisas materiais e corruptíveis. Em que consistiria a glória do segundo templo, ao ponto de que a glória deste seria maior do que a de Salomão? Em que consistiria? Ele próprio fala no capítulo 2 de Ageu: virá o quê? O desejado das nações. Quando Maria entra com Jesus, Maria e José entram com Jesus no templo para apresentá-lo ao 8º dia, como se ordenava na lei. Ali o próprio Deus encarnado, não mais em uma teofania como foi em Salomão. Vozes, trovões, barulho, fumaça. Não mais uma teofania, mas encarnado em pessoa. Depois ele entra no templo, expulsa mercadores. Lá a glória que Jeremias e Ezequiel viu sair do templo e pelas portas de Jerusalém e ir embora, agora estava voltando personificada na pessoa bendita de Jesus. A glória do segundo templo era o próprio Deus encarnado, visivelmente em pessoa, que entraria no templo, né? Enfim, estaria ali presente. A glória do segundo templo será maior do que a primeira, não consistiria em prata, em ouro, mas no próprio Deus manifesto em carne, que estaria no meio. E vimos a sua glória, ele habitou no meio de nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém, irmãos? Já aproveitando, você vê que esse templo tinha um propósito, havia promessa, ele fazia parte de um plano maior. Por quê? Porque Jesus, a glória voltaria para o templo, Jesus precisaria ser apresentado no templo, as profecias tinham que se cumprir, o templo seria erguido com ou sem oposição, era a promessa de Deus, já vamos chegar lá. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tranquilo? Então vamos nessa, pega carona aí comigo, vamos lá, se eu sair da rota me avisa. Então lançaram os alicerces, júbilo, alegria, e por um outro lado tristeza, que depois é até repreendido pelo profeta, por causa do comparativo, né? Os velhos olhando para o passado com saudade, saudosistas, né? Os jovens olhando para o presente com alegria, quando na verdade, todos deveriam estar olhando para o alto e louvando a Deus. Não acontece isso hoje? Os antigos olham para o passado com saudosismo. Os jovens alegres por estar participando do presente, da obra de Deus. Não há um conflito, um épico conflito de gerações, sempre houve, sempre haverá. Isso só é resolvido quando os jovens e os antigos deixarem de olhar para o passado ou para o futuro e passarem a olhar para Deus e louvar a Deus, né? Sem dúvida, o passado não pode ser ignorado, não estou dizendo isso. Ele deve servir de leme para nos guiar e não de âncora para nos prender, certo? O profeta Ageu, como eu já disse, deixa bem claro isso, né? No capítulo 2, onde nós já lemos, né? Enfim,
Então houve uma solenidade muito grande no lançamento dos alicerces, né? Quando se iniciou-se então a reedificação do templo. Quando os samaritanos souberam, os povos ao redor, principalmente os samaritanos, quando eles souberam que os judeus, em solenidade, lançaram os alicerces, estavam reconstruindo o templo e, consequentemente, a cidade, eles arquitetaram uma oposição, porque os povos ao redor não queriam ver a prosperidade dos judeus. Eles temiam, porque sabiam que era um povo unido, um povo de objetivo, um povo forte, que Deus era com eles. Eles tinham medo de ser dominados pelos judeus, né? Porque historicamente a terra era dos judeus, né? Então eles tramam um plano para se opor a essa reconstrução do templo, né? Desde o princípio, o remanescente judeu, né, sofreu oposição de uma população mista que se encontrava na terra e que não queria ver os judeus prosperarem com seus projetos. É importante a gente saber, para nós aqui uma nota de rodapé, oportunidade e oposição sempre andarão juntas. Não existe, isso é inerente, né? Não tem como separar oportunidade e oposição, sempre andarão juntas. Quanto maior a oportunidade, maior será a oposição. E eles estavam empreendendo uma grande obra. A oposição não seria pequena, porque quanto maior a oportunidade, maior a oposição. Na obra de Deus nunca foi diferente, né? Levante-se para fazer alguma coisa para Deus, e já levante-se também esperando a oposição, porque ela sempre vai existir, né? Infelizmente, oportunidade e oposição andam juntas. Perdão, pastor. Sim. Sim. De dentro. Está anotadinho aqui para nós chegar lá. O pastor aqui faz uma menção muito interessante, um comentário muito importante, que os samaritanos eram uma mistura, nós já vamos entrar aqui, mas nessa questão, uma mistura de povos, nessa mistura tinha judeus, né? Querendo dizer que a oposição nem sempre vem de fora, muitas vezes ela está dentro, entre aqueles que se dizem ser do mesmo pedigree, né? Digamos. Sim. O de dentro, a oposição pior é a de dentro, é aquilo que a gente chama de o inimigo na trincheira. O pior inimigo não é aquele que está do outro lado da linha de fronte, não. O pior inimigo é aquele que está na trincheira contigo, usa a mesma farda, certo? Está debaixo do mesmo comando, mas é um inimigo. É da onde tu não espera, quando tu dá as costas, vem o ataque. Esse é o pior inimigo. Paulo fala em 1 Coríntios 16 e 9, porque uma grande e oportuna porta para o trabalho se abriu para mim, e havia muitos adversários. Então a obra de Deus é assim, quer fazer alguma coisa para Deus? Se prepara, né? Vai abrir eu ia falar um negócio, mas como eu estou, né, ao vivo para o mundo inteiro, tem que ter um pouco, mas vai abrir alguma coisa que não soma para a sociedade, digamos assim, né? Em algum bairro de Biguaçu, tudo certo. Vai abrir um ponto de culto, uma igreja para ver, né? Os sambalates da vida, os samaritanos já se levantam, por quê? Porque é uma guerra espiritual, né? Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Meu Deus, e a hora? Vamos ver a hora aqui. Senão eu não saio do primeiro 10 horas. Jesus amado. Vamos lá, vamos dar uma corrida aqui. Quem eram os samaritanos? Esses que se levantaram e se opuseram, né?
Quando o reino do norte foi levado para o cativeiro, os assírios trouxeram uma mistura de gente para Samaria. Os assírios misturavam intencionalmente os povos conquistados, causando confusão racial e religiosa. E, por fim, perda de identidade, certo? Para dificultar o ressurgimento dessa nação conquistada, né? Depois que Judá foi levada para a Babilônia, então os samaritanos passaram também a habitar naquela terra. Quem eram então os samaritanos? Uma mistura de povos. Isso, a Assíria trouxe uma mistura de gente de todas as nações e botou a morar em Samaria, quando a Assíria conquistou o reino do norte, e ali começou então essa mistura de gente a se misturar com os judeus e passou a ser um povo mestiço, né? Isso não era bom, não era saudável para Israel. Depois vamos explicar por quê, né? Então os samaritanos, eles investem de duas formas contra a reconstrução do templo. Lembra na minha última aula que eu falei que Satanás ele trabalha de duas formas bem distintas? Sedução e intimidação? É o que os samaritanos fazem. Eles primeiro tentam pela sedução. Satanás ele é serpente, mas ruge como leão. Se ele não conseguir pela sedução, pela sua sagacidade, ele vem então para o ataque, como leão, né? Mas nós sabemos que o nosso Jesus é o leão da tribo de Judá e ele pisou na cabeça da serpente, amém? Mas tem que haver vigilância. Então eles tentam pela sedução. Os samaritanos, quando veem tudo aquilo, eles se achegam como bons vizinhos, oferecendo ajuda, parceria, aliança, se passando por bons vizinhos piedosos. Nós também tememos a esse Deus de vocês. Temiam nada, idólatras. Diziam que temiam a Javé e eram cheios de altares a outros deuses, certo? Mas foram lá, daram de piedosos, de bons amigos. Os judeus rejeitam a oferta de ajuda. Por quê? Por que os judeus rejeitam? Era orgulho? Prepotência? Não. Os judeus estavam certos. Por quê? Por que os judeus estavam corretos em não aceitar a cooperação? Porque isso levaria à transigência. Pela convivência, eles trabalhando junto, não demoraria muito para se tornarem íntimos, levando a casamentos mistos, o que contrariava a lei de Moisés, certo? Mistura colocaria em risco a missão de Israel e a descendência do Messias, porque para esse converge toda a história e o plano da redenção, tá? Então a mistura não era bom, a convivência ia causar mistura. Por isso que o povo de Deus, ele não deve viver em isolamento. A não ser agora na pandemia, né? Não estou falando de pandemia, tá? Eu estou falando do ponto de vista da fé. Não é porque a Bíblia diz que nós devemos ser separados do mundo que nós temos que nos isolar. Não, Jesus é santo, mas ele veio, habitou no meio dos pecadores e os evangelizou. A igreja tem a sua missão. Ela deve ser separada no sentido de não se contaminar com as coisas desse mundo, mas não deve viver em isolamento no sentido de não ter amizades com os que não são da fé. Porque se nós não tivermos uma amizade, claro, dentro, controlada, com prudência, com vigilância, como os evangelizaremos? Certo? A convivência, se eles ajudam, aceitam a ajuda, aí havia intimidade, daqui a pouco estavam se misturando, e aí como é que ficava a descendência do Messias? Que tinha que ser preservada, da linhagem de Judá. Então tudo fazia parte, né, de um cuidado que deveria ter por parte dos judeus. Aí os samaritanos não conseguem pela pela sedução, o que eles fazem? Partem para intimidação. Vocês não vão aceitar a nossa ajuda? Então se prepare. É guerra. Partiram para a guerra. Satanás havia se manifestado como serpente para enganar.
fracassou. Agora ressurge como um leão para devorar. Após a rejeição e a ajuda dos samaritanos, estes iniciam uma ferrenha perseguição. Vejamos o que eles fizeram. Primeiro, acusações levianas, mentirosas, caluniosas. Espalharam entre os povos ao redor mentiras, infâmias, calúnias contra os judeus. Procurando o quê? Denegrir a imagem dos judeus para a opinião pública. Depois, eles partem para contratar peritos, eles contratam peritos para influenciar os oficiais de Babilônia que cuidavam da terra, que eram os delegados da terra, colocados pelo rei de Babilônia, por Artaxerxes, né? Contratam técnicos para influenciar esses delegados para irem contra a reconstrução. Então, primeiro eles partem para denegrir a imagem dos judeus à opinião pública. Depois, para denegrir a imagem dos judeus perante as autoridades. De forma estratégica, escalonada, eles vão tentando minar o projeto dos judeus, usando, claro, meios legais, tá? Meios legais para tentar impedir aquela obra. E aí, por fim, eles conseguiram influenciar as autoridades locais a mandar uma carta para o rei, uma carta muito bem elaborada, por sinal, porque não pense que nosso inimigo ele é bobo, ele sabe por onde começar, ele conhece os pontos fracos, nós já vimos isso aqui no último trimestre, estudamos, ele sabe muito bem, ele não é bobo, tá? E aí, eles fazem uma carta ao rei Artaxerxes para impedir aquela obra. Nessa carta, eles apontam 4 coisas. Nós lemos isso na leitura bíblica em classe. Vamos aqui observá-las de forma mais objetiva. Veja bem. Primeiro, a primeira acusação estava lá na carta ao rei. Ó rei, Jerusalém historicamente é uma cidade rebelde. Fato que os judeus não poderiam negar, certo? Se reconstruída, vai se rebelar ao rei e vai declarar independência. Primeira acusação. Segunda. E outra, se eles declararem independência, vai causar perda nos tributos. Qual é o monarca que vai querer ver mexer no seu bolso? Eles vão exatamente, de forma cirúrgica, eles atacam pontos que mexeria com o rei do império, né? Vai perder tributo. Segundo os historiadores da época, Artaxerxes arrecadava em torno de 20 a 35 milhões de dólares dos seus súditos naquela região. É muita grana, é muita grana. Terceira acusação. Uma rebelião bem-sucedida aqui traria desonra ao rei e encorajaria outras províncias a fazerem o mesmo. Quarta, se os judeus reconquistarem sua independência, vão dominar todo o território aqui por essa banda do Eufrates. Lembra que historicamente os judeus tiveram reis fortes, poderosos, como Davi, Salomão, Josias e Zedequias. A hora que o rei recebe aquela carta, com essas teses muito bem elaboradas, fundamentadas e historicamente comprovadas, ele não tem outra coisa a fazer, ele ordena então que pare a obra, né? Ele ordena que pare a obra. E nós encontramos ali em Esdras capítulo 4, versículo 24, a triste declaração: então cessou a obra da casa de Deus. O rei mandou uma carta dizendo que para tudo então, não vou correr esse risco. Eram acusações caluniosas. Claro que Esdras, Neemias, Zorobabel, eles não iam fazer nenhum motim, nenhuma sedição.
Mas os samaritanos e os povos aos redores, eles inteligentemente, cirurgicamente, eles elaboram acusações bem fundamentadas, baseado em fatos históricos, em hipóteses futuras, e conseguem aquilo que querem. E parou e cessou a obra da casa de Deus. O inimigo obteve, então, eu não vou parar para ler a lição, porque já é 10:08, preciso dar um resumo aqui, correr. Vocês leem a lição em casa, tá? Se já não leram, leem, por favor. Querido irmão, por favor. Sim. Sim. Exato. Sim. Historicamente, judeus e samaritanos são opositores um do outro. Exatamente. Não podemos também aqui, abrindo uma nota de rodapé, os samaritanos, eles, depois, Jesus os incluiu, claro, todos os povos, a mensagem é para todos os povos. Começando por Jerusalém, Samaria, toda a Judeia e até os confins. Mas não vamos entrar nessa questão, né? Porque aí tomaria muito tempo. Mas bem colocado, meu querido irmão. Né? Não vou entrar naquilo que eu levantei, mas o que o senhor levantou, perfeito, né? Então nós temos aqui mais um dado histórico, o porquê dessa desavença, que não era só diferença racial, mas historicamente os samaritanos sempre foram uma pedra de tropeço para os judeus. A rixa era tão grande que um certo dia o apóstolo do amor, João, pediu para orar e descer fogo do céu e matar todos os samaritanos. Aí Jesus repreende ele. Opa, para lá, rapaz. Não sabeis de que espíritos sois? Como é que tu me pede um negócio desse? Ele não queria descer fogo do céu e consumir e matar os samaritanos. Tanto é que depois ele salva os samaritanos. Como Deus é bom, né, irmãos? Como Deus é gracioso, misericordioso, né? Exatamente. Exatamente. Bem colocado, meu querido. Deixa eu correr aqui, então. E aí parou-se, então, 10:11. 4 minutinhos para mim finalizar o terceiro e o quarto tópico. Então, o inimigo obteve uma breve e momentânea vitória. A obra parou em 530 a.C. até 520 a.C. 10 anos a obra ficou parada. Então, a gente precisa entender que as investidas do aniversário, muitas vezes ele obtém êxito. Paulo não diz, Lucas não registra o fato de Paulo foi para uma cidade pregar, a Bíblia diz que o diabo se opôs a ele, ele não conseguiu ir. Não conseguiu ir. E aí? Isso demonstra fraqueza? Claro que não. A gente não entende por que às vezes algumas coisas acontecem, né? Mas enfim, a batalha estava perdida, mas não a guerra. Por quê? Agora aqui analisando o tópico 3 e o 4, como explicar a falta de resistência dos judeus e a reação dos samaritanos? A parte 3 e a 4 da lição. Vou resumir aqui. Né? A derrota não se deu, ou não se deveu, pelo motivo do decreto publicado pelo rei. Porque mediante aquela carta, o rei então decreta que pare tudo. Não continue com a reconstrução. Só que a derrota não se deu por meio desse decreto, não. Tá? O decreto aconteceu. Mas a derrota se veio pelo fato de os judeus se deixarem intimidar pelo povo da terra. Pois eles estavam
debaixo de um decreto do Rei dos Reis. Por quê? Né? Eles estavam debaixo da promessa de Deus. Havia uma promessa, depois de 70 anos, deles voltarem para a sua terra, voltarem do cativeiro para a sua terra. Então eles estavam debaixo de uma promessa. A reconstrução do templo era vontade de Deus, né? Então, quando eles recebem o decreto do rei, parece que foi mais conveniente para eles se acomodarem e não reagirem àquele decreto. Eu não estou dizendo aqui que os judeus deveriam se rebelar, fazer uma sedição, um motim, isso não resolveria. Mas eles deveriam lutar com as suas armas. Primeiro, tomar posse da promessa, crer na promessa, ir para a oração, buscar a Deus, estabelecer uma comitiva e de forma legal, ir ao rei argumentar de forma bem fundamentada que a reconstrução não traria nenhuma sedição, muito pelo contrário, que o objetivo deles não era aquele. Mas quando eles ouvem a notícia contrária, eles afrouxam as mãos, desanimam, porque até pareceu ser mais conveniente. Tanto é que o profeta Ageu vai falar sobre isso, lá no seu vaticínio, né? Quando ele acusa o povo dizendo: olha, vocês abandonaram a construção da minha casa e só estão preocupados com a casa de vocês. Por quê? Dá a entender que o decreto do rei foi até um pouco que conveniente, sabe? Vamos cuidar um pouquinho das nossas coisas aqui. Já estamos há 6 anos empenhados na reconstrução desse templo. A gente tem casa, a gente tem família, a gente tem nossos sonhos para correr atrás. A obra de Deus aí, o Esdras que se vire, né? Vá para a oração aí, é sacerdote, é pago, se vire aí. Mas não era isso que Deus esperava deles. Não era essa a postura que eles deveriam ter diante daquela situação. Né? O retorno à Terra Santa, a reconstrução dos muros, do templo, da cidade, eram promessas de Deus. Fé precisa ser acompanhada de ação, de atitude. Né? Eles precisavam se agarrar às promessas, tomar uma atitude e não se intimidar diante das dificuldades. Faltou-lhes uma contemplação da glória e da fidelidade de Deus. Eles se esqueceram. E eu quero lembrar a nós aqui nessa manhã, que Deus nos capacita para aquilo que Ele nos chama a fazer. Então não foi o decreto que parou a obra, foi a forma, a postura deles, como eles se comportaram diante da intimidação. Certo? Não se posicionaram, né? Fundamentado nas promessas de Deus, eles deveriam lutar com as armas espirituais, se articular, desenvolver sua defesa diante das acusações e buscar de forma legal e legítima diante do rei a retomada dos trabalhos. Irmãos, a hora venceu, mas de qualquer forma, com essa última fala, eu trago aqui então o resumo da parte 3 e 4, não deixando nenhuma das partes da lição de fora. Certo? Da última parte, mais precisamente, nós vemos ali a tristeza dos judeus e a alegria dos samaritanos, que duraria não por muito tempo, porque na próxima lição, eu vou encerrar agora com essa fala, já linkando a próxima lição. Na próxima lição nós veremos como Deus agiu em meio a tudo isso, e por meio dos seus profetas, e pela pregação, para trazer o povo e a sua liderança de volta para a luta, para a batalha. Então não ficou assim não, a lição não termina assim, com a vitória dos samaritanos não. Semana que vem o próximo professor continua o mesmo assunto, só que agora falando da retomada dos trabalhos. Por quê? Porque Deus levanta em meio a esse caos, em meio a esse desânimo dos judeus, Deus levanta os seus profetas, o profeta Zacarias, o profeta Ageu, né? Até lemos aqui o capítulo 2 de Ageu,
Deus dizendo: eu sou convosco, eu estou convosco, meu é a prata, meu é o ouro, não se desanimem, vamos à luta. Você vê que Deus reanima o povo por meio do quê, pastor? Da pregação, certo? A pregação de Ageu trouxe o povo de volta ao trabalho, trouxe Zorobabel, o sacerdote, todos foram, reanimados por meio da pregação, que ainda foi e sempre será a arma mais poderosa da igreja, a pregação. Por meio da pregação, Deus traz de volta o seu povo ao trabalho. Pregue, pregue e pregue. A pregação, o evangelho é o poder de Deus, a palavra de Deus é poderosa. A pregação é a maior arma da igreja. A maior arma da igreja não são os seus templos suntuosos, não é o seu caixa, as suas finanças abastadas, a sua bela fachada imponente, os seus crentes com os melhores carros do ano. Não, não é isso que define uma igreja poderosa. Uma igreja poderosa, ela é definida, caracterizada pelo poder de Deus, por meio da oração e da pregação genuína do evangelho. Deus abençoe, meus irmãos, Vou me cuidar aqui, porque senão daqui a pouco deixa de ser aula e passa a ser pregação. A gente se empolga, Mas obrigado pela oportunidade aos irmãos de casa, Não fiquem ligadinhos aí que semana que vem o assunto continua. Deus abençoe. Muito obrigado. Com a direção, o nosso querido secretário. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos levantar para fazer a apresentação, irmãos. É a mesma lição, O título da lição: a construção do templo enfrentou oposição. A verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Amém. Nesse momento vamos louvar um hino, número 107 da harpa cristã, e o irmão Milton vai fazer a oferta, a arrecadação das ofertas, Os irmãos podem sentar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Quero ressaltar aqui, irmãos, a presença do nosso irmão Eduardo, que vai, participar conosco aí da Escola Bíblica Dominical, devido a, acho que a sua igreja lá não está tendo, Que é mais próximo, Que bênção, seja bem-vindo, Que Deus possa abençoar. Nosso irmão Wilson aí, que está nos visitando também aí, mas daqui a pouco ele retorna, Só passar essa pandemia. E Deus possa abençoar. Vamos à apresentação das classes. A apresentação das classes, não. O número de alunos. A classe dos jovens tem 15 matriculados. Ausentes são 9. 6 presentes. Total de assistência 6. 6 Bíblias, 6 revistas, R$ 2,55 de oferta. A classe Dorcas tem 10 matriculadas, 8 ausentes, 2 presentes, nenhuma visita. Total de assistência 2 Bíblias, 2 revistas. A classe Abraão tem 20 matriculados, 10 presentes, 10 ausentes, 1 visita, 11 total de assistência,
11 Bíblias, 10 Bíblias e 11 revistas. Nesse momento, passar a direção para o nosso pastor presidente. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então encerrar nossa escola. Queremos agradecer a Deus por esta manhã tão maravilhosa, né? Parece que foi difícil chegar até aqui, mas está tão gostoso, né? Está maravilhoso. O ensino foi uma benção. Queremos agradecer ao nosso professor, pastor Fabrício. Os irmãos querem agradecer a ele, dar uma salva de palmas bem forte. Já vamos esquentar as mãos, né? E agradecer pelo esforço. Cada domingo temos um professor diferente, tem uma forma diferente de aplicar e lecionar, e isso traz para nós uma grande riqueza. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aí firmes nas promessas, né? Apesar da pandemia e do frio, vocês decidiram estar aqui. Também queremos agradecer aos nossos irmãos que estão em casa, pastor Green e sua esposa, a irmã Nicole, que manda também uma paz do Senhor, pastor Joselito, também irmão Adenir Silva, professor Frank, irmã Cirlei, deixa eu ver mais aqui, o Manassés, irmão Heraldo, que daqui a pouco estaremos orando pela sua esposa, que está um pouco enferma, o Lealdo, nosso professor também, manda uma paz do Senhor, irmão Francisco, o presbítero, irmão Francisco Alves Moura e sua esposa, a irmã Rebeca Lessa, o Douglas, deixa eu ver mais aqui, Carlos Antunes também, deixa eu ver mais, o irmão Cristiano Nogueira, que está conosco ali, conectado, manda um abraço, uma paz do Senhor, e também o irmão Alexandro Aragão, Celito Silva, deixa eu ver mais aqui, irmã Marlene Mafra, Davi Zimmermann, Carlos Antunes, Miriam Pereira, Cirlei, já falei, Viviane Lins e Josiane Jaqueline. Tem mais irmãos em casa nos assistindo do que aqui, que bom, né? Obrigado mais uma vez ao Everton pela tecnologia, a sua noiva que pilota o carro até aqui para trazer ele, cedinho, pela manhã, né? Vamos agradecer aos nossos jovens que estão investidos na tecnologia, para abençoar os nossos irmãos, e muitos não podem estar, né? A maioria estão impossibilitados. Fiquemos de pé, à noite nós temos o nosso grande culto, né? Para a glória de Deus, o culto do amigo. Convide alguém, uma pessoa que você já vem orando por ela já há muito tempo, convide ela para estar aqui à noite, né? Para ouvir a palavra, ser transformada, ser abençoada. Vamos fazer um apelo, se Deus quiser, à noite, orando também pelas necessidades, pelos enfermos, né? A igreja não vai parar, meus irmãos. A obra de Deus não vai parar. Ao contrário, em tempos difíceis, a igreja continua, porque a igreja ela é poderosa em Jesus Cristo. Amém? Vamos também orar pela irmã Vânia, que está enferma, né? Vamos levantar a voz de oração. Queremos orar pela irmã Zilana também, que está com pedra nos rins, está sofrendo bastante, para que Deus tenha misericórdia. E irmão Eduardo, bem-vindo, amigão, né? Conheço o irmão Eduardo já há muitos anos. Ele, de vez em quando, está aqui com a gente, já passou um tempo aqui na sede, está voltando agora para a escola dominical. Muito bem-vindo. Vamos orar então. Gostaria que você levantasse a mão para o céu, né? E o nosso querido irmão Wilson tem a voz forte. Levanta a tua voz aí em clamor agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo, acreditamos no poder da oração, Senhor. Acreditamos na autoridade do Teu nome. Aleluia, no poder da cura, Jesus. E nós te pedimos agora, entra com providência. Entra com providência, Senhor, curando, abençoando. Olha para a irmã Vânia, para a irmã Zilanda. Repreendemos a enfermidade, Jesus. Aleluia. Tenha misericórdia, Senhor. Aleluia. Toda a unção, toda a autoridade está sobre ti, Senhor. E nós declaramos o poder do teu nome. Na autoridade do teu nome, Jesus, a cura, o milagre, para a tua glória, Jesus. E obrigado por esta manhã. Nós te devemos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E a todos um bom apetite. E que Deus abençoe o dia de vocês. Que seja um domingo muito abençoado. E à noite estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para adorar a Deus. Muito obrigado e até a próxima. Até a noite, às 18h30 para a oração. Deus abençoe.